Fala galera, beleza? Boa noite, olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais um boletim da NR13. Esse é o boletim de número 3, exatamente. Estamos aí no nosso terceiro boletim, que é a live onde você coloca a sua pergunta num card de pergunta e eu venho aqui para responder para você. Tudo sobre a norma NR13 e tudo para ajudar no seu dia a dia como profissional habilitado. Lembrando que quem acompanha essas lives, né, acaba ganhando mais experiência dentro do mercado da NR13, que é o mercado de integridade e segurança, beleza? Então, tamo junto e é só o começo. Vamos começar a nossa live agora. Vou colocar aqui as perguntas. Se você está chegando agora e não fez pergunta ainda, você pode usar o card de pergunta aqui de baixo para colocar a sua pergunta também, beleza? Vamos para a primeira pergunta? Bora lá? Pergunta, deixa eu ver aqui. Eu tenho o nome dos nossos participantes aqui, só não sei qual que é. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Pergunta sobre tubulação. Ser uma tubulação. Eu vou responder essa depois. Espera aí um pouquinho. Deixa eu achar uma que eu já tenho o nome da pessoa aqui. Quais os critérios adotados para determinar essa aqui? Pergunta. A pergunta é do nosso amigo Daniel. Daniel, obrigado pela pergunta. A pergunta do Daniel, engenheiro Daniel Melo. Ele fala o seguinte: quais são os critérios adotados para determinar a espessura mínima na reconstituição do prontuário? Cara, legal a sua pergunta, tá? E tanto para vasos de pressão como também para caldeiras, o código ASME, né, que é o mais usado hoje no Brasil, ele é usado então para fazer esses cálculos de PMTA. Quando você está perguntando os critérios adotados, né, os critérios sempre vão ser os mesmos, que são os processos executados. Então vamos dar um exemplo aqui de um equipamento bem básico, um compressor de ar. Vou dar um exemplo de um compressor de ar. Qual que é o processo de um compressor de ar? É comprimir o ar para um processo qualquer, de encher um pneu de carro, por exemplo. É um processo muito simples, é um processo apenas. Então a temperatura ambiente, você não tem altas temperaturas, você não tem diferenças, né, na pressão, porque o pressostato do compressor de ar ele limita, né, o pressostato ele fala assim, olha, vai ligar o motor quando ele tiver a 8 kg e desligar quando tiver a 10 kg, por exemplo, de pressão. Então ele mantém isso, então é muito simples. Então um compressor de ar, quando você vai fazer uma reconstituição de prontuário, você precisa avaliar então só esse critério, qual é a pressão de operação, tá? Quando você sabe a pressão de operação, o que a gente sugere é que você jogue 30% acima e faça a PMTA em cima desse valor, ou seja, para que você tenha um range entre a pressão de operação e a PMTA. Imagina que você coloque lá, beleza, eu vou então colocar 10 quilos de PMTA, aí você estipula, faz todos os cálculos, vai passar, vai dar um cálculo de vida remanescente, vida útil, né, para aquele equipamento. Porém, aí você fica sem range, né? Você fica com um trabalho de 8 a 10 e com a PMTA de 10 e você vai colocar a sua abertura de válvula com 10. Sempre que ele chegar a 10 vai abrir a válvula. Então isso não é bom, por isso que a gente coloca aí 30% acima. Você entendeu o processo e tem as bases, né, do código ASME divisão 1, né, ASME 8 divisão 1, você consegue então elaborar uma reconstituição de prontuário. Aí talvez você está pensando assim, Marcos, tem mais coisa? Tem, mais 2 detalhes. É ideal você fazer um desenho, né, um croquis esquemático com as dimensões do equipamento para categorizar ele também. E você deve, né, fazer também uma avaliação da válvula de segurança ou do dispositivo de segurança. Quando você reconstitui um prontuário, obrigatoriamente você tem que fazer uma folha de dados com as características dos dispositivos de segurança. Isso é muito importante, tá? Então aí você vai ter a PMTA, vai ter as espessuras mínimas para aquela PMTA, que são espessuras menores do que as atuais encontradas, tá? Para que você tenha então uma vida útil desse equipamento. E você tem ali os dados ou as características dos dispositivos de segurança, tá bom?
Esses são os itens. Agora imagina o seguinte, se você não tem o material, por exemplo, você não sabe como que é a solda, você não sabe que tipo de material foi utilizado, isso tudo tem como você fazer sem isso, né? Porque a reconstituição de prontuário é diferente de um prontuário, né, feito pelo fabricante. Imagina que o fabricante, quando fabrica o equipamento, ele tem todos os dados, ele sabe qual que é a chapa, se é um A36, se é um 285 grau A, B, C, enfim, ele tem todos os dados, sabe como foi feito a solda, se foi feito com penetração total, eficiência de junta 1 ou eficiência de junta 0,7, enfim, ele tem todos os dados. Quando você reconstitui, a norma entende que você não vai ter todos esses dados, então você pode reconstituir usando o material de menor classe de resistência do código ASME 2D Metric, tá? Você pega lá, geralmente, né, o pessoal usa lá o ASTM A285 grau A, que tem uma resistência baixa. Tem algumas pessoas que usam o 1020, falam assim, eu vou usar o 1020, eu já vi algumas pessoas falando dessa forma. Eu até concordo que o 1020 ele tem uma resistência menor, tá? Porém, hoje em dia já não existe chapas em 1020, né? Pelo menos eu não conheço comercialmente. Se você falar assim, não, Marcos, existe sim, tem chapa de 1020, o ASME fala de 1020 em chapa, você pode usar o 1020 também, 1010, enfim, qualquer um desses materiais que tem uma classe de resistência menor, para que você então considere a pior situação possível, né, para uma reconstituição de prontuário, beleza? Quem fez a pergunta mesmo foi o Daniel. Daniel, obrigado, viu, cara? Valeu. Um abraço para você. Vamos para a próxima pergunta, para a gente não perder tempo. Pergunta do Lucas Saral. Lucas Saral. E aí, Lucas? Obrigado pela pergunta. Vamos ver a pergunta do Lucas. Qual foi sua maior dificuldade no início da sua carreira? Ah, legal. Boa pergunta. Cara, nossa, faz tempo, hein? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Qual foi a minha maior dificuldade no início da minha carreira? Bem, eu vou falar assim, no início, né, apesar de algumas pessoas falarem assim, com certeza vai ser falta de trabalho, né? No meu caso não foi isso, tá? Não foi isso, porque quando eu comecei a trabalhar com a NR13, eu trabalhava como CLT, né, já numa empresa, que eu até falei já em alguns conteúdos meus, trabalhei na Welding, por exemplo, trabalhei no LabMat, em Piracicaba, e eu já trabalhava com integridade e segurança, que era análise, ensaios, né? Então eu já trabalhava dentro da área, mas eu considero o início da minha carreira como empreendedor. Então, quando eu comecei a minha carreira como empreendedor, foi bem numa época que tinha muito trabalho mesmo, né? E nessa época que tava muitas empresas em expansão, eu lembro que existia muita demanda, então nós não tínhamos falta de demanda, ao contrário, tínhamos muita demanda, né? Um problema que a gente tinha era achar profissionais, né, para ajudar, profissionais capacitados. Então imagina o seguinte, eu acredito que isso até hoje tem, viu? Eu peguei um serviço que eu precisava contratar alguém para me ajudar. As pessoas que eu conseguia não tinham experiência, né, na NR13, não tinham experiência, então a gente precisava ensinar, isso eu sofri muito com isso. Uma outra coisa que eu também sofri, uma outra dificuldade que eu tive, é uma dificuldade de controle financeiro. Isso aqui eu vou aproveitar para dar essa dica para vocês, tá? Aproveitar aqui o Lucas, ó, pega essa dica, cara. Quando você abrir a sua empresa, ou se você já tem uma empresa, não misture a sua vida pessoal com a sua empresa, ou seja, a conta pessoal sua com a conta PJ da sua empresa. Não pague conta com a conta do PJ, eu vou fazer uma compra no supermercado, eu vou lá e gasto no cartão da empresa, faço uma compra de um carro no cartão da empresa, vou encher o tanque no cartão. Cara, não faça isso, tenha controle. Por quê? Quando eu comecei, e como a gente tinha muita demanda, né? E assim, eu falo isso, eu já contei essa história algumas vezes. Imagina que tinha mês, eu tinha um sócio na época, né?
que também era descontrolado como eu, e tinha meses que nós faturávamos pouco, mas, cara, a maioria das vezes nós faturávamos alto. E como a gente tinha poucos funcionários, né, a empresa era pequena, estava começando, sobrava muita grana. Então imagina o seguinte, nós, em vez de estipularmos um prolabore, eu vou ganhar, sei lá, 10, 15 mil por mês e só. O que for a mais do que isso, vai ficar na conta da empresa para fluxo de caixa, para compra de equipamentos, né, investimentos. Isso é o certo de se fazer. Como que a gente fazia? Cara, fizemos lá, faturamos 200 mil, pagamos a conta, sobrou 100. Então, 50 mil para vocês, 50 mil para mim. Era mais ou menos assim que a gente fazia. Então, isso gerava um descontrole, porque na época, quando não tinha o serviço, que era a época da baixa, a gente sofria, porque aí a gente tinha que colocar do bolso. Então imagina o seguinte, seja bem organizado quanto a isso. Dinheiro da empresa, estipule um prolabore para você, no começo estipule um prolabore mais baixo, né? Eu vou ganhar 7, 8 mil reais, e aí depois você vai subindo o seu prolabore com base no crescimento da sua empresa. Não sangre a empresa, porque quando eu fiz isso, né, aquela primeira empresa que eu tive acabou quebrando, e não era nem por falta de trabalho, a gente tinha muito trabalho, tinha muita demanda, né? Só que o descontrole fez com que a gente quebrasse. Então imagina que demorou um tempo para aprender a fazer do jeito certo. Então, e tomara que isso sirva aí de exemplo para vocês, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Obrigado, Lucas, pela sua pergunta aí, cara. Uma pergunta meio pessoal, mas eu acho que valeu a pena, né? É algo que ajuda vocês também. Vamos ver aqui. Pergunta do Oficial Tony. E aí, Oficial Tony, como é que você tá? A pergunta dele é o seguinte: por que as empresas hoje não querem pagar os 30% de periculosidade? Cara, não sei te dizer, não sei te responder essa pergunta, porque não é minha área não é trabalhista civil, né? Ou seja, eu não sou advogado, tá? Eu trabalho com engenharia, então não sei te responder. Agora é o seguinte, detalhe, eu acho que você pode perguntar isso para o seu sindicato, tá? Pergunta para o seu sindicato, olha, eu trabalho na empresa XYZ, aqui é minha carteira de trabalho, meu olerite está aqui, eu sou registrado, sei lá, como operador de caldeira ou como operador de vaso de pressão, né? E eu queria saber por que eles não pagam 30% de periculosidade. Eu acho que o sindicato da sua categoria vai saber te responder melhor essa pergunta, beleza? Valeu, brother, obrigado, viu? Vamos para a próxima. O Dibriel. E aí, Dibriel? Obrigado pela pergunta. Ele falou assim, em relação às caldeiras, é importante determinar a PMO, sendo que a maioria indica só PMTA? Então vamos lá. Primeiro, PMO é pressão máxima de operação, tá? E PMTA é pressão máxima de trabalho admissível. Marcos, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O Dibriel tá certo, né? E a maioria dos projetos, tanto de caldeira, principalmente caldeira, eu acho que nunca vi nenhum projeto de caldeira estipular a PMO. Mas sabe por quê, Dibriel? Eu acho o seguinte, porque a PMO, que é a pressão máxima de operação, é muito de processo, né? Imagina o seguinte, uma caldeira, por menor que ela seja, né? Às vezes uma caldeira de pequeno porte, uma flama tubular, por exemplo, você tem capacidade de manobrar o processo, ou seja, burlar os alarmes e os processos para que a pressão suba, entendeu? Então, se você pode burlar isso para subir, tanto é que quando você faz um teste de acumulação, né, você continua subindo a pressão mesmo com a primeira válvula de segurança aberta. Ou seja, você sobe a pressão, ela abre a válvula, você continua subindo a pressão. Ali já é a PMTA. A pressão máxima de operação nunca vai ser maior do que a PMTA, lembra? Então imagina o seguinte, eu posso estipular a PMO? Posso, mas para que serve numa caldeira? Na verdade não serve para nada, né? Porque a PMTA ela já pode ser usada para você calcular produto PV, né? Ela pode ser usada para você ajustar a sua válvula de segurança, né? Para fazer o teste de acumulação, por exemplo. Então imagina que você não tem muito utilidade para PMO.
E não é uma regra, a norma NR13 ela não fala, olha, os prontuários devem ter PMO, ou pressão máxima de operação. Não falam, tá? A pressão máxima de operação é algo que às vezes, depois que instala o equipamento, depois que faz tudo, é que você vai ver qual que vai ser a variação. Então, às vezes, é uma caldeira que trabalha com 10 quilos, por exemplo, e ela varia entre 10,2, 10,3, 10,4, aí depois volta para 10, tem essa oscilação na pressão. E essa oscilação, na verdade, o Filipão, abraço, Filipão. E essa oscilação, na verdade, é o cálculo, é o registro de quanto que ela vai subir. Então, imagina que a pressão máxima de operação seria exatamente isso, né? Então, por isso que eu falo, não serve praticamente para nada. Agora a PMTA é necessário, porque aí já é as bases de cálculo. Você calculou ali a PMTA, fez todo o processo, né? Aí, tamo junto, Filipão, um abraço para você, manda um abraço pra galera aí. Daqui a pouco eu tô aí. Viu? Então imagina o seguinte, que você tem todo o processo de cálculo dos tubulões, das paredes d'água, cálculo dos espelhos, tubulão de fogo, no caso de uma flama tubular, enfim, todo o processo de cálculo, com base no ASME 1, né? E aí você tem ali, o dado que vai te interessar é a PMTA e as espessuras mínimas para atingir aquela PMTA. É só isso, tá bom? Então, não faz muita diferença. E falando sobre vasos de pressão, a maioria dos vasos de pressão também não vão apresentar esse dado, né? Justamente pelo fato de que o processo ele tem variações e você só vai saber qual que é a PMO quando você instalar o vaso, acompanhar o processo e avaliar então qual é a PMO, no caso a maior variação que vai ter na pressão de operação. Obrigado, Dibriel, pela sua pergunta. Um abraço para você, sempre tá nas lives, né, cara? Sempre tá perguntando, obrigado mesmo. Vamos ver a próxima pergunta do Luiz Cláudio. Pergunta do Luiz como calcular o PV em tanque de reservatório de líquidos? Deixa eu dar uma tossida aqui. Luiz, vamos lá. Tanques metálicos. Tanques metálicos, eles não têm categorização, tá? Então, como eles não têm categorização, nem tanques, nem tubulações. As tubulações ainda são categorizadas com base nos vasos que interligam. Então, imagina uma tubulação. Vou voltar um pouquinho, né, para você entender. Os vasos têm categorização. Cada um tem a sua categoria, de 1 a 5. As tubulações, elas vão ser categorizadas com base nos 2 vasos que interligam. E aí ela vai levar sempre a categoria do mais crítico. Então, vasos de categoria 2 e 1, essa tubulação ela vai levar a categoria 1, ok? Isso é para tubulação. Para tanque, a norma NR13 não fala nada sobre categorização. Então, ela não fala também sobre produto PV. Né? Você não precisa calcular o produto PV. Por que não? Porque você vai lá no item 13.2.1, lá na linha F, se eu não me engano, fala sobre o que os tanques precisam ter para se enquadrar na NR13. E aí vai ser classe de fluido A ou B, diâmetro interno maior que 3.000 milímetros, né? Capacidade maior ou igual que de 20 mil litros, certo? Precisa ser instalado no solo, tá? Então essas categorias, essas características, né? Elas precisam estar bem definidas. É aí que você vai falar, não, esse tanque se enquadra na NR13. Então você não precisa fazer produto PV para saber se um tanque se enquadra na NR13. Acredito que ficou claro para você, tá? Agora é o seguinte, caldeira já precisa. Então eu falei aqui, de tubulação, né, dos vasos e dos tanques. E agora caldeira. Só que, que interessante. Lá no item 13.2.1 da norma NR13 fala que as caldeiras categorizadas a partir do PV 6, ou seja, se for maior que 6. Então você vai fazer lá o cálculo de produto PV de uma caldeira, né? Geralmente essas caldeirinhas elétricas, né, que liga até na tomada, essas aí, você vai calcular, porque tem 100 litros ou 120 litros e uma pressão muito baixa. Aí você faz o cálculo de produto PV. Se der menor que 6, não se enquadra na NR13. Se der maior que 6, se enquadra na NR13. Vaso de pressão, 8, PV maior que 8. Caldeiras, PV maior que 6.
Tanques não tem produto PV. Tubulações não se calcula produto PV também. Vai de acordo com os vasos que interligam. Beleza? Show de bola, né? Obrigado aí, galera. Vamos pro próximo aqui. Pessoal, se quiserem, tá? Manda no aviãozinho aí. Manda para algum amigo seu, alguém que trabalha com NR13 também. Oi, Mari. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá em Sertãozinho de novo? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Pergunta do o Marcelo Araújo. E aí, Marcelão, como é que você tá? Pergunta do... Deixa eu ver aqui. Sobre medir. Pergunta do Kevin Prado. Kevin Prado. Valeu, Kevin. Obrigado pela pergunta. Pergunta do Kevin é a seguinte. Sobre medir a espessura com medidor... Sobre medir a espessura com medidor e descontar o valor da tinta com medidor de tinta. É uma pergunta que ele está fazendo. Cara, essa pergunta... Me fizeram ontem essa pergunta, tá? Um aluno meu me fez na mentoria, no grupo de mentoria, exatamente essa pergunta. Ele até me mandou uma imagem de um medidor de espessura de tinta seca, né? E aí, o que eu falei para ele, eu vou falar para você aqui, viu, Kevin? Imagina o seguinte, para você medir sobre camada de tinta, o que você precisa usar, o medidor de espessura que você precisa usar, ele precisa ter a função eco-eco. Ou seja, ele vai medir a tinta e vai medir depois o material, o aço, correto? Eco-eco. Quando você tem um medidor de espessura somente eco, que ele só mede a espessura normal raspando a tinta, se você colocar ele lá no material sobre a tinta, ele vai até medir, tá? Só que é bem provável que ele dê alguma variação. Por quê? Porque tem distorções. Você tem dois tipos de materiais, tá? Você tem um material sintético ali, talvez acrílico ou alguma coisa desse tipo, e depois você tem um aço, então você pode ter distorções. Nenhum aparelho que mede apenas eco garante isso se você medir sobre camada de tinta, ok? Então imagina o seguinte, quando você faz... Marcos, mas eu tô descontando, então vamos lá, você mediu a tinta, deu 200 microns. E aí você colocou o medidor lá e deu 5 milímetros. É só descontar os 200 microns, né? Aí que tá. Não é assim, porque pode ser que aqueles 5 milímetros que deu no seu medidor não seja 5 milímetros. Deu um resultado falso negativo, né? Então imagina que ele vai lá, mede, te deu uma medida, mas pode ser que esteja errada. Porque o aparelho não foi feito para isso. Então eu não recomendo fazer dessa forma, usar um medidor de camada de tinta seca para subtrair, né, o que o medidor comum, apenas eco, vai medir. Cara, só para você ter uma ideia, isso eu falei para o meu aluno ontem também, imagina o seguinte, mesmo o equipamento que tem eco-eco, às vezes dá variação sobre camada de tinta. Por quê? Porque tem muitas variáveis, né? Então você tem lá espessura da tinta, você tem uma tinta ruim, você pode ter uma tinta mal aderida, né? Então tem vários fatos que podem até com a função eco-eco dar problema. Eu, por exemplo, já tive situações de precisar raspar a tinta mesmo tendo um equipamento eco-eco. Cara, eu vou tirar a dúvida, eu não vou ficar com a dúvida, eu vou lá e raspo e faço a medição, entendeu? Então, não recomendo dessa forma que você falou aqui. Beleza, Kevin? Valeu, cara. Obrigado aí pela pergunta. Forte abraço. Vamos para a próxima. Rapaz, aquele frio da semana passada deixou eu com uma tosse aqui, uma garganta irritada. Vamos lá para a próxima, então. Como executar o teste de acionamento de PSV? Tá, vamos lá. Válvulas de segurança, geralmente, quem fez essa pergunta foi o Jean Coelho. Valeu, Jean, obrigado pela pergunta, né? Como fazer ou como executar o teste de acionamento de PSV? Quando você tem uma válvula de segurança com alavanca, tá? Com alavanca, é possível você fazer o teste manual. Então você vai até o equipamento e faz o teste, né? No caso do compressor de ar, geralmente é uma argolinha. Você puxa lá, você vê se ela está funcionando ou não. Isso não significa, né, que você consegue medir qual que é a pressão de ajuste. Você não vai conseguir com a mão, tá? Da mesma forma a outra na alavanca. Se você puxar a alavanca, por exemplo, você vai acionar a válvula, mas você não vai conseguir medir
qual era a pressão no momento do acionamento, tá ok? Então é um teste só de funcionamento. É assim que você faz. Você puxa a alavanca ou puxa o pininho. As válvulas que não têm alavanca já não conseguem fazer esse tipo de teste, correto? E outra coisa também, existe, eu já falei aqui hoje, o teste de acumulação, é diferente também. Teste de caldeiras, né? As caldeiras, quando você vai startar uma caldeira, fazer a primeira inspeção, inspeção inicial dela, o ideal é você fazer o teste de acumulação, que seria o quê? Você subir a pressão da caldeira no controle, né? Você vai lá, aumenta a quantidade de fogo na fornalha, vai aumentando a pressão, até ela abrir a primeira válvula, continua subindo a pressão, né? Até ela abrir a segunda válvula. E aí você continua ainda para saber se realmente as válvulas vão dar conta, né, de baixar a pressão, mesmo você tentando subir ela, tá certo? Então isso chama teste de acumulação, é um outro teste também, né, das PSVs / equipamento. Esse teste, eu já conversei com alguns engenheiros que são especialistas, né, inclusive o Ricardo, que é especialista em caldeira, ele até comentou comigo que já fez alguns testes de acumulação e ele subiu a pressão e mesmo com as válvulas abertas, com a válvula aberta, a pressão continuou subindo. Isso reprova o teste de acumulação. Você entende o perigo que é? Então o que acontece quando acontece isso? Por que acontece isso, na verdade? Porque a válvula está mal dimensionada. Lembra que a válvula de segurança não é somente o set de abertura, é a vazão. Se você tem um equipamento que talvez precise de uma vazão de 200 metros cúbicos por minuto, por exemplo, por hora, sei lá, e você coloca uma válvula de 100 metros cúbicos, na hora que chega na pressão lá, ela vai continuar subindo a pressão e não vai aliviar a pressão da caldeira. Isso é muito perigoso. Isso é válvula mal dimensionada. Então esse teste, principalmente, é caldeira, né? Nas caldeiras, precisa ser executado. Beleza? Fala, Fabião, como é que você tá, cara? E as bancadas aí? Tá tudo certo? Um abraço pra você. Vamos ver outra pergunta aqui. Pergunta do engenheiro Adriel Cardoso. E aí, Adriel Cardoso? Boa noite, como é que você tá, meu brother? Vamos para a pergunta aqui. O Adriel perguntou, qual o salário médio para um inspetor de NR13? Opa, legal, hein? Tá querendo contratar já, Adriel? Um inspetor de NR13? Vamos lá. Cara, eu vou falar assim, quando o inspetor ele já tem bastante experiência, né? A gente não pode pagar o salário médio, né? Tem que pagar um salário mais alto. Mas os salários de inspetores, né, variam entre R$ 2.500 a R$ 6.000. Então existe uma variação grande, tá? Então imagina que o cara que está começando, eu fiz Senai, fiz inspetor de qualidade e quero trabalhar com a NR13. O cara vai lá, não sabe fazer um cálculo de produto PV, não sabe medir uma espessura. O cara está começando, o cara tem que ser auxiliar de inspeção, né? E talvez ganhar até menos do que R$ 2.500. O cara sabe medir espessura, sabe fazer um LP, já tem uma noção, mas é o primeiro emprego, não adianta, não tem experiência, R$ 2.500. Aí ele pode ir subindo, tá? Agora o cara sabe tudo, já sabe fazer cálculo de produto PV, já sabe tomar conta do serviço, fazer um isométrico de linha, de tubulação, fazer croquis, preencher relatório, fazer relatório, o cara sabe fazer tudo, né? Fazer inspeção de caldeira, tubulação, tanque, ou seja, é um cara completo, aí você pode pagar até R$ 6.000 tranquilo, que vale a pena, tá? É um cara que vai te trazer retorno, beleza? Valeu, Adriel, pela pergunta, show de bola, vamos para a próxima aqui. Pergunta aqui. Agora já tá na outra página aqui dos nomes, peraí. Adriel Cardoso fez outra pergunta aqui, ó. Adriel, valeu, obrigado pela segunda pergunta. Os caras só entrando aí. Cara, galera, obrigado aí, viu? Fala de onde vocês são aqui, só pra mim saber, porque tem bastante gente nova aqui que eu não conheço ainda. Fala de onde você é aqui, eu vou falando o seu nome e de onde você é. Vamos para a próxima pergunta do Adriel? Ed Curret, serve para medir espessura de tubulação? Qual aparelho recomenda? Então vamos lá. Tanto o Ed Curret, né, que é um laudo, uma inspeção feita
através de campos magnéticos, se ele tiver um procedimento, né? Se ele tiver, ou seja, procedimentado, calibrado da forma correta, ele consegue sim avaliar as espessuras de uma tubulação, tá? Mas eu indico melhor o íris, tá? Que também usa ultrassom, né? Campos de ultrassom para fazer as avaliações. Aí o íris vai te dar um gráfico também que vai te indicar se você tem perfurações, pitchings, alvéolos, internos, externos, né? E também as espessuras mínimas. Ele vai colocar passo a passo para você. São ensaios caros, tanto o Ed Current como também o íris, tá? São ensaios caros. Eu tratei desse assunto, inclusive, na última aula da mentoria Pro, né? Então, o pessoal lá, tinha gente que não conhecia o ensaio, ficou conhecendo lá no dia da mentoria. E aí eu falo para vocês, é ensaio caro. Agora, quanto custa? O que aparelho eu recomendo? Cara, não conheço nenhum aparelho. Não é uma técnica que eu aplico. Eu sei quem faz, tá? Então, eu corto com o pessoal, mas eu não tenho tempo de ficar olhando aparelho, acompanhando o trabalho deles, né? E por outro lado também eu não tenho interesse em comprar, porque o que eu ouvi falar que um aparelho de Ed Current ou um aparelho de íris, né, hoje vai ser muito caro, sei lá, na casa de R$200 mil, tá? É o que eu ouvi falar, nunca fiz uma cotação também, gente. Nunca cotei esse tipo de aparelho, tá? Posso até fazer uma cotação para matar minha curiosidade agora que o engenheiro Adriel me colocou aqui. Quero saber exatamente quanto custa. Eu vou fazer uma pesquisa, Adriel, depois você me chama no direct, tá? E aí eu te passo aí alguns dados, beleza? Mas, cara, tá aí a resposta, espero ter ajudado. Valeu, forte abraço, viu? Obrigado. Mais uma pergunta dele aqui, ó, engenheiro Adriel, tá aproveitando a consultoria, hein, Adriel? Vamos ver aqui a pergunta do Adriel de novo. Recomenda reconstituição de prontuário de caldeira. Quais pontos me atentar e quais cálculos fazer? Cara, os cálculos vai ser de acordo com os modelos das caldeiras, tá? Se você for no ASME 1, tá? Vai ter vários parágrafos lá para cada tipo de cálculo. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Ó. Cálculo de tubulão, cálculo de parede d'água, de superaquecedor, de coletores, tá? Então você vai ter vários cálculos dos stays, dos espelhos, você vai ter vários cálculos. Então tudo isso aí tem que ser bem calculado, separadamente, tá? Para que você consiga então gerar um memorial de cálculo. Agora, o que você precisa ficar atento? A todos os detalhes de quais partes são pressurizadas e compõem a caldeira, tá? Vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma inspeção de uma caldeira flamo-tubular. A flamo-tubular, ela tem 2 espelhos, ela tem um tubulão de fogo, né, que fica com uma pressão negativa nele ali, né? Porque a pressão positiva está no tubulão de água e entre o tubulão de água e de fogo. Então fica ali com uma pressão negativa. Então tudo isso tem que ser avaliado. Você tem que ter diâmetros, né, de dimensionamento dela, de espelho a espelho, tamanho dos tubos. Você precisa ter espessura dos tubos, espessura dos espelhos, espessura do corpo externo, que seria o tubulão de água, espessura do tubulão de fogo. Além disso, você precisa de ter centro a centro, né, das furações dos espelhos. Você precisa ter também avaliar a boca de visita e a saída de vapor, se você tem ali, né, um reforço ou não, se o tubo sai direto e já é soldado no próprio corpo da caldeira. Tudo isso você precisa ter atenção, tá? E além disso, os conjuntos de alimentação, que são os conjuntos de bomba, para realmente saber se você não vai ter problema de cavitação, ou seja, PMTA menor do que a recomendada, né, para em vez da bomba subir, ela, sei lá, voltar água para a bomba ou algo desse tipo, tá bom? Então tudo isso aí você precisa avaliar. E os cálculos, como eu já disse, com base lá no ASME 1, beleza? Cara, obrigado aí, Adriel, pelas suas 3 perguntas que o Adriel fez hoje. Parabéns, cara, obrigado mesmo, ajudou bastante aqui o pessoal, né? Às vezes o pessoal não tem tempo de perguntar e vocês ajudam bastante. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta aqui da
Beck Engenharia. Deixa com o Beck, né? Aí, ó. Beck Engenharia. A pergunta deles é o seguinte: inspeção de separador de líquidos. Recomenda tirar todo o revestimento inferior para ver corrosão? Cara, não entendi muito bem a sua pergunta. Vamos lá. Quando a gente tem revestimento, eu não sei qual o tipo de revestimento que você está falando aqui, tá? E assim, separador de líquido tem um caminhão de tipo de separador de líquido, né? Tem separador ar óleo, separador de óleo amônia. Eu não entendi, ficou vago aqui para mim, cara. Você vai ter que reformular essa pergunta, tá? Reformula ela aí, manda lá no meu direct que eu te ajudo, tá bom? Vamos para a próxima? Tem mais algumas perguntas aqui. Mais três perguntas, vai, eu vou fazer elas aqui, pra gente matar o assunto. Marcelo Araújo perguntou, abraço Marcelão, sobre o fluido frigorígeno, Frenon 410A ou 410A. Classifique como classe B, tubulação NR13. Cara, eu não conheço esse tipo de... Geralmente os freons, os líquidos refrigerantes para frigorífico, não são classe B. Olha a FISP corretamente. Agora, se ele for classe B certo, se ele tiver uma categoria de classificação de fluido B com base na NR13, for tóxico, por exemplo, aí sim você vai enquadrar as tubulações na NR13, tá bom? Mas precisa realmente conferir a FISP, beleza? Abraço, Marcelão. Tem mais aqui, mais pergunta. Vamos para a próxima. Eric Le Santana. Beleza, Eric? Um abraço para você, cara. Obrigado pela pergunta. A pergunta do Eric é a seguinte: quais os prazos para a inspeção periódica em cada categoria de vaso? Ó, o que eu vou falar para você, o que a norma fala, viu, Eric? A norma fala o seguinte, ela dá prazos máximos, ok? Prazos máximos. Categoria 1, 1 ano. Categoria 2, 2 anos. Isso aí é a inspeção externa, tá? 2 anos, 3, 3 anos, 4, 4 anos, 5, 5 anos. Aí você tem as inspeções internas. Categoria 1, 1 ano para interna e 3 anos para externa, se eu não me engano. Aí você tem categoria 2, 2 anos e 4, né, para interna. Categoria 3 é 3 e 6. Categoria 4 é 4 e 8. Categoria 5, 5 e 10, tá bom? Interna e externa, falei aí. Agora é o seguinte, isso é máximo, né? Então você pode, claro, a partir da sua avaliação, você pode entender que aquele vaso de pressão não pode esperar talvez 5 anos para ser inspecionado novamente. O que pode, por exemplo, levar você a diminuir o tempo da inspeção para a próxima inspeção periódica? Espessura muito próxima da mínima. Então eu tenho lá um vaso de pressão de espessura de 2,5, 2,5 milímetros. E eu estou medindo a espessura, está com 2,6, quer dizer, um décimo de milímetro para chegar na espessura mínima. E o vaso é de categoria 5, eu vou colocar para daqui 5 anos? Não, eu vou jogar o quê? 1 ano. Ah, mas pode fazer assim? Pode. Por isso que a norma fala o quê? Prazos máximos para inspeção periódica, não mínimos. O mínimo quem vai falar é você. Você que vai dar a deixa aí e vai falar se pode ou não, né, usar aquele vaso lá. Beleza? Você como profissional habilitado, né? Vamos lá? Vamos para a próxima? Obrigado, Eric, pela sua pergunta. Vamos para mais uma aqui. Pergunta do Lúcio Dias. E aí, Lúcio, beleza? Obrigado pela pergunta. Sobre abertura de visto e registro de PJ nos CREAS. Pode falar sobre esse assunto sobre quando? Pode falar sobre esse assunto? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu entendo, Lúcio. Sobre abertura de visto e registro de PJ nos CREAS. Cara, as empresas, elas precisam ter um responsável técnico. Se você é o profissional habilitado e a empresa é sua, você vai lá no CREA Confeia da sua cidade, né, ou do seu estado, e vai pedir para eles fazerem o quê? Colocarem o seu PJ
amarrado com o seu CREA. Então você vai ser o responsável técnico pela sua empresa. Devemos abrir? Deve abrir sim, cara. A sua empresa precisa ter um responsável técnico, tá? Que aí vai ser você. Caso você não seja engenheiro e você queira, por exemplo, eu quero prestar serviço na área de engenharia, eu tenho uma indústria, por exemplo. O engenheiro, ele pode ser, um outro engenheiro pode ser responsável pela sua empresa também, tá bom? Tinha uma cláusula que falava que o cara tinha que estar na razão social, mas parece que isso aí caiu por terra, não precisa mais estar dentro da razão social, tá bom? Então você pode simplesmente contratar um engenheiro e colocar ele como profissional habilitado da sua empresa sem problema nenhum. E aí quando, mudei o funcionário, mandei ele embora, ele arrumou outro emprego para ganhar mais, contrata outro, põe lá como registro também, faz o registro, tem que fazer, tá? Agora, se você é um autônomo, por exemplo, e não tem empresa aberta, você tem condições também de emitir uma RT para qualquer empresa, tá? Você vai emitir a RT de obra e serviço, beleza? Só que aí o problema é a nota fiscal, né, cara? Se tirar a nota fiscal de autônomo é muito caro, tá bom? Eu não sugiro não, eu sugiro que abra uma empresa. Beleza? Obrigado aí pela pergunta, hein? Lúcio, né? Obrigado, Lúcio. Ele completou aqui o Lúcio, ó. Para registro de atividade fora do estado de origem para empresas. Também, cara. Não, ó. Para registro fora do estado, ele não precisa criar registro da empresa em todos os estados, não. Aí é só dele como profissional habilitado, tá? Só dele, porque aí ele tendo o registro no CREA e ele é o responsável pela empresa, ele já consegue tirar a RT pela empresa, tá bom? Vamos lá? Última pergunta, hein, galera? Dirceu Zanella, ô Dirceuzão, motoqueiro, e aí, como é que você tá? Vamos ver, tanque de armazenamento de óleo, BFP, precisa fazer laudo? Cara... Todos os equipamentos precisam de laudo. Vamos pensar assim, ó. Qualquer equipamento que trabalha com pressão, que trabalha com fluidos inflamáveis, ou que trabalha com qualquer tipo de função que pode prejudicar o meio ambiente ou as pessoas que trabalham ali, precisa de laudo, tá? Então, assim, independente se é da NR13 ou não. Agora, vamos trazer para a NR13. Um tanque que se enquadra no item 13.2.1, né, a linha F, que fala lá, tanque instalado no solo, né, com diâmetro de 3.000 milímetros, maior ou igual a 3.000 milímetros, e capacidade maior ou igual a 20 metros, né, 20 mil litros, desculpa, ele se enquadraria na NR13 se o BPF que você está falando for fluido inflamável combustível, tá? Então a primeira coisa que você tem que ver, é fluido inflamável combustível tóxico? Enquadra como categoria de fluido A ou B? Se a resposta for sim, verifique os itens do item 13.2.1, a linha F da norma NR13. Se se enquadra ali, tem que aplicar a norma NR13 sim, tá? Não se enquadra. Não precisa olhar para esse equipamento? Sim, precisa também ter um laudo técnico, uma avaliação técnica, como qualquer outro equipamento, beleza? Obrigado, Dirceu. Forte abraço para você, hein? Galera, vamos ficando por aqui, queria agradecer a todos vocês, tá? Foi um prazer eu estar aqui com vocês de novo. Lembrando que essas lives, né, o boletim da NR13, esse é o boletim número 3, a semana que vem a gente vai ter o número 4. Todos os boletins da NR13, eles vão para todas as plataformas. YouTube, Facebook, Instagram, fica aqui no Instagram também, tá? E ele vai para Spotify e Deezer, né, como áudio, então você pode ouvir lá em MP3, no seu carro lá, tô viajando, eu vou escutar as lives do Marco Rosa. Queria aqui até dar um abraço aqui pro Rafael Gola, né? O Rafael aí é fã do Spotify, né? Ele falou que ouve direto lá. Um abraço para você, viu, Rafael? Se você estiver ouvindo aí, depois você me manda um oi lá, cara. Faz tempo que a gente não se fala. Cara, forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, tamo junto e é só o começo. Valeu!